Fala traders, tudo certinho? Tudo beleza? Vamos dar uma pausa em tudo que a gente está fazendo? Um vídeo um pouco diferente aqui para vocês no canal. Esse vídeo é um pequeno spoiler do que a gente vai tratar no nosso primeiro seminário, tá? O Trading Essentials Lite. Nele a gente vai trazer aí os 7 elementos essenciais que um trader profissional precisa ter. E neste vídeo a gente vai dar um pequeno spoiler do primeiro assunto, do primeiro pilar essencial. Como não podia ser diferente, o primeiro pilar essencial é a base teórica e a base técnica. É o conhecimento. A base de tudo. Não tem como a gente não começar por isso. É onde normalmente todo mundo começa. É onde a maior parte dos traders que estão começando, eles focam a maior parte da atenção, mas não é a parte mais difícil e não é a parte mais delicada. É sim essencial, você precisa dar uma atenção para isso, mas não é a parte mais difícil. A gente até brinca nas nossas lives, nos nossos vídeos, pode parecer até um pouco pretensioso para quem está começando, mas achar motivos para entrar numa operação, achar operações em si, não é difícil. É na verdade até muito simples. Operação tem o dia inteiro, todo dia, de segunda a sexta-feira, exceto feriados. Ela realmente é o primeiro pilar. Ela é essencial. Você precisa passar por esse conhecimento. Você precisa passar por essa construção. Você precisa conhecer o ativo que você opera. Você precisa conhecer as principais ferramentas, as principais estratégias. O que quem veio antes já falou sobre esse assunto. Tem muita coisa boa. Tem muita coisa boa, inclusive na internet. Mas tem coisa que é resumida demais. E quando você resume demais, às vezes você perde parte da essência. Vou te dar um exemplo aqui. Quando eu digo conhecer o ativo que você opera, vou dar um exemplo das nossas lives. A gente faz live com foco em mini contratos, contratos futuros. E muita gente às vezes não sabe a função de um ajuste, não sabe o vencimento desse contrato, não sabe a construção. Quais são as características do contrato que você opera? Isso faz parte da base teórica. Isso faz parte da base técnica. Conheça o ativo que você opera. Normalmente o nosso foco fica só na questão analítica, em procurar operações, em procurar técnicas, né? No nosso forte, que é a análise técnica, procurar motivos dentro do gráfico para entrar na operação. Porque é assim que a gente ganha dinheiro. Entrando numa operação, se ela for a nosso favor, a gente ganha dinheiro. Pode parecer algo simples, pode parecer algo banal. No nosso foco, por exemplo, que é a análise gráfica, a gente busca motivos dentro do gráfico para entrar numa operação. E esses motivos acontecem o tempo inteiro. A base, os padrões que você precisa aprender para conseguir identificar esses motivos, eles são relativamente simples. Em pouco tempo, um estudante, o trader que está começando, já parece que domina esse assunto. Por quê? Porque os elementos principais, eles são simples. O conteúdo básico é simples. Então ele dá uma falsa sensação de confiança. E essa falsa sensação de confiança, às vezes, faz com que ele entre com muita sede ao pote e ele vá fazer coisas onde ele não estava preparado. Exatamente porque é muito fácil você identificar operações, você se sente confiante e você se expõe antes de estar preparado. Beleza, então qual que é a dificuldade? Qual que é a dica? A gente vai conversar bastante sobre isso. Beleza, então se é muito fácil, qual que é a solução? Qual que é a resposta? A gente vai conversar bastante sobre isso no nosso seminário, bastante mesmo, mas claro que não tem como aprofundar isso se não for em um curso ou no treinamento. Não tem como você aprender isso de forma displicente. Apesar de ser muito simples, você precisa se dedicar um tempo a isso. E após um curso, após um treinamento, você vai precisar da prática. A prática é onde muita gente negligencia e é ela que vai te trazer resultados. Você precisa ter a prática. E para você ter a prática, você precisa ter um certo espaço para errar. Você não aprende tudo de uma hora para outra. Você vai precisar cometer seus erros. Não adianta um professor, um trader, um amigo experiente que já passou por isso falar. Você vai precisar passar por alguns deles. Esses erros te ajudam a identificar melhores operações.
E aí que está um pouco de um segredo. Um dos segredos que a gente já pode divulgar aqui. Os filtros. Se já é muito fácil identificar uma operação, calibrar os filtros para não entrar numa operação se torna até mais importante do que identificar a operação em si. Então eu te convido para a gente bater esse papo, vamos falar sobre isso e muitas outras coisas. Vai ser comigo, com o Jefferson. Bora lá? Vamos conversar?